Boa noite, irmãos. Boa noite. Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 51. Salmos, capítulo 51. Salmo capítulo 51. Creio que o Senhor já tem falado muito conosco aqui através da ministração do louvor, da oração. Creio que Ele vai falar ainda mais, ainda nesse tema. Salmo 51, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das suas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em meu pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu santo espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. E não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua vontade, edifica as muralhas de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Amém, irmãos. Irmãos, esse salmo aqui registra a agonia da alma de Davi após o seu adultério, após o seu assassinato. Nós conhecemos bem a história do rei Davi, talvez seja uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, está relatada ali no segundo livro de Samuel, no capítulo 11. Davi era rei de Israel e estava ali em Jerusalém, e enquanto o seu exército estava, pela liderança de Joabe, em uma guerra, e Davi estava ali no seu palácio, na sua casa, e estava, ou decidiu, melhor dizendo, andar ali no terraço do seu palácio. E quando ele estava andando no terraço do seu palácio, ele então avista uma mulher se banhando no terraço da sua casa, no terraço do seu palácio. Ele então se sente atraído por essa mulher e busca informações sobre quem seria essa mulher. Então a informação chega ao rei. Mulher, o Senhor, é Batseba, esposa de Urias, inclusive Urias, um dos seus soldados que estava na guerra lutando pelo seu povo. Parece que Davi não se importou muito com essa informação de que era uma mulher casada, uma esposa de um homem que era um dos seus soldados, manda buscar Batseba e leva para o seu palácio. E ali então ele comete adultério. Com o tempo, então, chega uma mensagem ao rei Davi: olha, Batseba está grávida. Aquele ato agora, por consequência, engravidou uma mulher.
Davi agora, sabendo que essa notícia poderia se tornar notória, sabendo que isso poderia complicar, né, a sua reputação, poderia ficar feio para Davi, Davi então tem alguns planos para tentar ocultar o seu pecado. O que ele faz primeiro? Primeiro, ele tenta colocar para que Urias fosse para casa descansar. Chama Urias para que ele pudesse dormir em casa e ficar descansando. Urias em casa, sua esposa grávida, então ela estaria grávida, de fato, de Urias, o seu marido. Mas Urias, muito fiel ao seu rei e o exército a quem ele servia, não foi para casa, continuou na guerra. Primeiro plano de Davi frustrado. Mas Davi não desiste, então ainda pensando em ocultar o seu pecado, ele tem um segundo plano. Embebeda Urias. Manda chamar Urias novamente e dá a ele bebida alcoólica, na intenção de que Urias fosse para casa bêbado, e aí sim dormisse em casa com sua mulher. Novamente, Urias, muito fiel ao seu rei e ao exército a quem ele servia, não foi para casa. Irmãos, e o tempo estava passando. Batseba já estava grávida, o tempo passando, o menino se desenvolvendo ali no ventre da mulher, e como já estava passando o tempo e Urias não ia dormir em casa, Davi então tem o seu terceiro plano e manda a seguinte carta, escrita da seguinte forma para o líder do seu exército, e ele diz: ponha Urias na linha de frente. Isso está em 2 Samuel capítulo 11, versículo 15. Ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. E é isso que Joabe fez. Coloca Urias na frente da batalha, na frente do seu exército. E aí chega a mensagem para o rei Davi: olha, rei, em outras palavras, infelizmente, muitos soldados morreram do seu exército. A batalha está muito intensa e inclusive morreu também Urias, o seu soldado. Davi então, respondendo o líder ali do seu exército, ele diz: não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe a quem devorar. Somente reforce o ataque à cidade até destruí-la. E ainda insistiu com o mensageiro que encorajasse Joabe, que era o líder do seu exército. Em quarto lugar, depois de todo o ocorrido, diz o texto em 2 Samuel capítulo 11, versículo 26, que quando a mulher de Urias soube que o seu marido havia morrido, ela chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio, e ela se tornou a sua mulher e teve um filho dele. Davi casa com essa mulher. Irmãos, tudo parecia perfeito. O plano de Davi que ele arquitetou, ele conseguiu. Ocultou o seu pecado. Aos olhos das pessoas, olha o que aconteceu. Infelizmente aconteceu, estamos sujeitos. Aliás, foi isso que Davi tinha respondido ao líder do seu exército. Isso acontece. A espada não escolhe a quem atacar. Joabe, ou melhor dizendo, Urias estava à frente da batalha e foi ferido. Não somente ele, como outros soldados. Infelizmente, isso acontece, irmãos. Mas esse é o problema do pecado, irmãos. Porque no final desse texto, lá no versículo 27, o texto diz: mas, porém, o que Davi fez desagradou o Senhor. O que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Irmãos, eu disse que tudo parecia perfeito aos olhos de Davi. Tudo estava correndo ali e tudo foi consequência, mas o final do texto diz: isso desagradou aos olhos do Senhor. Escute, irmãos, como eu disse, esse é o problema. Essa é a tragédia do pecado, porque embora as pessoas não vejam, embora ninguém vê, Deus está vendo. E a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão por toda parte. E se Deus vê todas as coisas, irmãos, não reconhecer, não confessar o pecado, embora as pessoas não vejam, tem consequências. Irmãos, com o passar do tempo, nós conseguimos olhar na Bíblia que Davi foi definhando, Davi foi entristecendo.
Com o passar do tempo, por não ter reconhecido e confessado o seu pecado a Deus, por ter, melhor dizendo, encoberto o seu pecado, os seus ossos definhavam de tanto gemer. Uma tristeza mortal com o tempo foi tomando conta de Davi, que era rei de Israel, irmãos. Enquanto Davi escondia o seu pecado, o seu corpo definhava de tanto gemer. Eu disse que ninguém sabia, mas Deus vê todas as coisas, sim ou não, gente? Ninguém sabia, mas o texto bíblico diz, em outro salmo, que Deus conhece as palavras que saem da nossa boca antes de chegarem à nossa boca. Ele já conhece inteiramente. Ele sabe os nossos pensamentos, Ele sabe as nossas motivações, Ele sabe as intenções do nosso coração. E sabendo disso, então, enquanto Davi estava lá, ocultando o seu pecado, mas por isso, o seu corpo definhando de tanto gemer, Deus manda um profeta, um homem de Deus, e até o rei Davi. E ele chega falando para o rei Davi, e eu vou ler, 2 Samuel capítulo 12, não precisa abrir não. Ele diz, profeta Natan, 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro era pobre. O rei Davi, escutando esse profeta, chegou para ele e começou a dizer, o rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com os seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Aí continua o profeta Natan falando ao rei Davi. Certo dia, porém, um viajante chegou à casa do rico, e Davi escutando. E este não quis pegar uma de suas ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Davi, irmãos, quando ficou sabendo disso, encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã, juro, pelo nome do Senhor, que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Então Natã disse a Davi, você é esse homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu ungi rei de Israel e livrei-o das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres do seu senhor. Dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Você matou Urias o Hitita com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Imagine, irmão, se deparar a máscara caindo na frente de Deus. Davi, irmãos, com isso ele fica entristecido mais ainda. Davi, diante dessa revelação, ele foi tomado por um sentimento de culpa, ele foi tomado por um sentimento de horror, e foi nessa condição que esse salmo surgiu. Foi nessa condição em que ele escreveu esse Salmo 51, e nesse salmo que você leu comigo, irmãos, Davi aqui, ele confessa o seu pecado. Esse salmo que você leu comigo, Davi, ele se arrepende. Davi, ele joga o veneno fora. Ele espreme toda a sua ferida. E eu creio que nessa manhã nós podemos aprender muito com esse texto bíblico. Eu creio que nessa manhã nós podemos aprender muito com o arrependimento de Davi. E sabe por quê, irmãos, nós podemos aprender? Quem quer ser curado aqui? Deixa eu ver. Quem quer ser restaurado? Quem quer ser liberto? Quem quer ser tocado por Deus de maneira plena e genuína, irmãos? Não há cura completa sem arrependimento. Não há verdadeira, irmãos, transformação. Não há satisfação, paz que excede todo entendimento sem verdadeiro arrependimento. E isso que Davi nos mostra nesse texto. No versículo 1, acompanhe comigo, o texto diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão apagas as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Irmãos, Davi clama, purifica-me do meu pecado, ou seja, ele admite que transgrediu. Davi aqui admite que pecou, que foi rebelde. Ele admite aqui que a sua própria vontade aqui prevaleceu. Davi, em outras palavras, está admitindo que ele foi conduzido pelo seu desejo lascivo aqui, que fez algo sujo, que fez algo que Deus reprova, que envergonhou, que pecou, ou seja, que errou o alvo.
Davi aqui, em outras palavras, irmãos, está admitindo que foi para um caminho que não deveria ter ido. Irmãos, e esse é o pecado. É a gente agir de uma forma que Deus não quer que a gente haja. Isso é o pecado. É não ser aquilo que Deus quer que a gente seja. É não viver da maneira que Deus quer que a gente viva. É não andar nos caminhos que Deus quer que a gente ande. É não fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Davi pecou, irmãos. Mas o versículo 1 e o versículo 2 diz que ele reconheceu. E depois que ele reconheceu, o versículo 3 diz: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Irmãos, como eu disse, Davi por um tempo ele tentou esconder o seu pecado. Davi por um tempo ele colocou os seus pecados, ou o pecado especificamente, debaixo do tapete. Ele encobriu. Mas enquanto ele vivia dessa forma, como eu disse, a sua vida estava sendo arruinada. Enquanto ele não confessava o seu pecado ao Deus que já sabia e vê todas as coisas, a sua vida estava sendo destruída, irmãos. Irmãos, convicção de pecado e confissão é o primeiro passo para a restauração. Convicção de pecado, irmãos, e confissão é o primeiro passo para um restabelecimento, para uma transformação. Enquanto não reconhecermos e confessarmos os nossos pecados, irmãos, fica difícil ter esperança de perdão e restauração. Quem quer ser perdoado, pede perdão, sim ou não, irmãos? Quem quer perdoado, quer pedir perdão. Não adianta justificar, não adianta culpar os outros, reconhecer o pecado. Irmãos, o mundo vai fazer de tudo para que a gente não encare a nós mesmos, de tudo. Diversas distrações, cinema, irmãos, às vezes coisas legítimas. Cinemas, shoppings, não sei, muitas coisas legítimas que devemos desfrutar, mas isso não pode ser um empecilho de olharmos para nós mesmos, de encarar a realidade de quem nós somos e de entender que nós precisamos de um Senhor e de um Salvador, Jesus Cristo. Irmãos, o mundo fará qualquer coisa para você não encarar. Você errou, você pecou, deixa eu me distrair. Você errou, você pecou, ao invés de confessar o pecado, deixa eu ali, fazer outras coisas. Deixa eu fazer um churrasco. As mulheres deixam eu ir para o salão conversar, não sei. Deixa eu jogar futebol para os homens. Irmãos, o mundo está cheio de artifícios para que a gente não encare a nós mesmos. E enquanto não encararmos a nós mesmos, irmãos, nós podemos ter todas as coisas legítimas dessa vida, mas não encontraremos satisfação verdadeira, que falta algo, confissão de pecado e arrependimento. Davi, irmãos, ele fez isso. Porque, irmãos, pecado não se trata com distração, pecado se trata com arrependimento. O salmista diz: eu conheço as minhas transgressões. Isso fala de honestidade. E no versículo 4 ele diz: contra ti somente pequei e fiz o que tu reprovas. Percebe, irmãos, Davi pecou contra Batseba. Percebe, irmãos, Davi pecou contra Urias. Entenda comigo, Davi pecou contra o exército, a nação. Davi pecou contra todos esses, mas ele confessa o pecado ao Senhor e diz: contra ti somente pequei. Você já percebeu isso, irmãos? Às vezes, você já deve ter ouvido isso. A gente comete um erro, comete um pecado, mas a gente pensa assim: mas eu não prejudiquei ninguém. Irmãos, todo pecado, seja ele qual for, é uma ofensa direta a Deus e precisa de arrependimento. Todo e qualquer pecado. Davi aqui, irmãos, ele não usa de artifícios. E por que, irmãos, como eu disse, que é contra Deus? Porque se estamos ferindo alguém, estamos ferindo uma pessoa a quem Deus criou, a quem Deus amou, seja outra pessoa ou até você mesmo. De modo que Davi ele continua falando: que justa é a tua sentença e tem razão em me condenar. Percebe, irmãos? Davi, ele confessa e ele fala: justa é a tua sentença. Tem razão em me condenar, Senhor. Davi não está dizendo aqui que ele tem algo de baixo aqui para apresentar para o Senhor e falar assim: olha, Senhor, eu tenho isso aqui. Senhor, eu pequei, mas eu sou um adorador. Senhor, eu pequei, mas eu faço tantas coisas para o Senhor. Senhor, eu pequei, mas olha a minha vida, eu tenho um histórico tremendo com o Senhor.
Davi não faz isso aqui, irmãos. Davi não chegou falando a Deus aqui as coisas boas que ele já fez. Não. Davi não tenta justificar, irmãos. Ele só fala de modo que justa é a tua sentença e tem razão em me condenar. Muitas vezes, irmãos, a gente erra e coloca a culpa no outro. Quantas vezes a gente erra, a gente desagrada a Deus e fala, é por quê? Por causa disso. Mas é por causa daquilo, irmãos. Não justifica não, só arrepende. Só se volta para Deus. E é isso que Davi fez, porque no versículo 5 ele diz, sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde me concebeu a minha mãe, eu sou pecador. Davi, irmãos, o pensamento de Davi é totalmente diferente de um filósofo chamado Jean-Jacques Rousseau, que fala que o meio é que... Não, na verdade, Jean-Jacques Rousseau fala que o meio é que corrompe o homem. O homem não é mau por natureza, é o meio que corrompe o homem, irmão. Não, Davi fala que é pecador desde que nasceu. E esse pensamento de Davi também se opõe a um pensamento de outro filósofo chamado John Locke, que diz que o homem é essencialmente bom. Não é, irmãos. O coração do homem ele é corrupto, precisa ser restaurado. O coração do ser humano, irmãos, é sujo, precisa ser encontrado pela graça de Deus. Jesus dizendo, irmãos, que é do coração que saem os maus pensamentos, sim ou não? Que é do coração que vem os adultérios, que vem os homicídios, que é do coração que vem as imoralidades sexuais. Jesus dizendo, não sou eu que está dizendo. Jesus disse, irmãos, mas que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Não é o mundo, mas é o meu coração que precisa ser transformado. Não é o meu ambiente de trabalho, mesmo que precise ser transformado, mas primeiramente é o meu coração. Não é a sua família, mesmo que sua família precise ser alcançada por Deus, mas primeiramente é o nosso coração, blindado e guardado por Deus, irmãos. Uma pessoa, irmãos, só age assim se ela quiser agir. Nós temos escolhas e pela graça de Deus, nós podemos hoje agradar o Senhor com as nossas escolhas. E enquanto não assumirmos a nossa responsabilidade, irmãos, e ficar colocando a culpa em terceiros, não seremos completamente satisfeitos. Sentimento de culpa virá, corpo vai definhar. Aliás, irmãos, colocar a culpa no outro fica muito fácil, sim ou não, irmãos? Tira a nossa responsabilidade. Irmãos, o diabo age, amém? O diabo, ele age, ele joga setas, ele age, irmãos. Mas se tudo, eu não tiver que olhar para mim mesmo, irmãos, e aí? Se uma atitude errada que eu tiver, eu colocar a culpa e não houver arrependimento, o que vai ser transformado na minha vida, irmãos? Nós temos responsabilidades diante de Deus. Por isso, irmãos, devemos fazer como Davi fez e ter um profundo anseio pelo perdão de Deus, porque no versículo 1, ele diz, tem misericórdia de mim, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Eu tinha falado que Davi admitiu que transgrediu. E por isso ele chama, ou ele clama a Deus, Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Davi, irmãos, ele estava desesperado. A sua alma estava ansiando por Deus. Ele não podia, irmãos, fugir dessa situação difícil, não podia. Irmãos, quando nós estamos em uma situação, o que nós fazemos, irmãos, quando não tem outro meio de agir, irmãos, que basta nós fazer? Clamar misericórdia de Deus. Senhor, tem misericórdia de mim. Quando não depende mais do seu intelecto, da força do seu braço, para resolver uma situação que às vezes você mesmo causou, o que você faz? Senhor, tem misericórdia de mim, irmãos. Perceba, Davi era rei. Davi era poderoso. Davi, irmãos, tinha influência ali naquele contexto. Davi, irmãos, era muito famoso, mas nada que ele tinha em suas mãos poderia lhe conferir, somente aquilo que poderia Deus o dar. Paz, contentamento, satisfação, interiormente falando, irmãos, Davi tinha tudo, soldados a seu dispor. Eu falei que bastou uma ordem para Davi ter a mulher ali do lado dele, uma ordem só. Será que esse homem não era poderoso, irmãos? Ele podia continuar dando ordens e mais ordens, irmãos, mas nada disso conferia a ele a satisfação e a paz que excede todo entendimento. Somente Deus é capaz de nos dar, irmãos, nada disso. Irmãos, a gente pode fazer aplicações hoje em dia, irmãos. O que nós temos em nossas mãos? Achando que vai nos conferir somente aquilo que Deus é capaz de nos dar.
Por isso nós clamamos, Senhor, tem misericórdia de mim. Davi tem consciência da sua culpa, mas não somente isso, Davi não parou por aí. E assim deve ser a nossa atitude. Quando você pecar, quando você errar o alvo, não pare por aí, corra para Deus. Quando você pecar, quando você errar o alvo, não fuja de Deus, corra para Ele. Quando você errar o alvo, quando você perceber que você não deveria ter feito aquilo, corra para Deus, porque Ele é rico em misericórdia, Ele é benigno, Ele é compassivo, Ele é misericordioso, Ele é perdoador. Corra para Deus, Ele está de braços abertos te esperando. Davi tinha consciência disso, ele errou o alvo, mas no versículo 16, pula lá comigo, ele diz: não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Foi muito falado aqui no momento do louvor da ministração, irmãos. Deus não fica encantado, irmão, com ritual religioso somente. Irmãos, o texto diz que Deus não se deleitas em sacrifício, nem te agradas de holocausto, ou seja, ritual religioso não pode lavar a alma. Ritual religioso, irmãos, o homem muitas vezes ele tenta, ou tem a tendência de tentar esconder o seu pecado atrás de uma máscara, sim ou não, irmãos? Atrás de atividades, tenta esconder o seu pecado atrás de afazeres, de funções, mas isso não confere paz, isso não confere perdão, isso não compra o favor de Deus. Quem nós achamos que somos para tentar comprar Deus, irmãos? Ele só quer um coração quebrantado e contrito, isso Ele não desprezarás. O que nós temos a oferecer a Deus, irmãos? Tem até uma canção bonita assim, né, Tiago? Tem uma canção bonita assim, eu me esqueci a letra aqui. Que fala, irmãos, que o que nós não temos algo de muito valor, de tão grande para oferecer a Deus, mas o que nós temos, nós damos, que é o nosso coração. Irmãos, Davi tinha certeza disso, e por isso ele diz, no versículo 17, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás, irmãos. A pessoa contra quem Davi pecou é Deus, mas a pessoa que Davi anseia mais do que tudo é o próprio Deus, irmãos. A pessoa quem Davi ofendeu é Deus, mas a pessoa que pode restaurá-lo completamente é somente Deus, e ele sabia disso. Irmãos, é isso. Mas sabe o que o diabo faz, irmãos? Isso aqui vocês vão concordar comigo. Primeiro ele fala para o crente assim, peca. Mas como assim? Aí mostra pra gente. Ah, porque todo mundo faz. Faz porque todo mundo faz, mas como assim? Não, faz porque todo mundo faz. Olha lá, aquela pessoa que é muito boa moralmente, ela faz. Ah, aquela pessoa que está lá na igreja, vai todo domingo, ela também faz. Faz, desagrada a Deus. Aí ele fala, te incentiva, te estimula, joga setas na sua mente. E fala, não tem nada a ver. Essa frase não é minha, não. Eu vou citar aqui até do pastor Lucinho. Ele já disse assim, na porta do inferno está escrito assim, lar dos nada a ver. Não tem nada a ver, irmão. Não tem nada a ver. Pode fazer que não tem nada a ver. Pode fazer que não tem nada a ver. Está todo mundo fazendo e fica fazendo. E a gente faz, irmãos. Depois que a gente peca, depois que a gente faz, ele vem com outro argumento. Agora não tem mais jeito, você pecou. Agora você caiu. Agora não tem mais jeito para você, não. Agora você está preso. Mas não foi que me incentivou, mas agora você caiu, agora você está preso. Não tem como mais sair daí. E mais, depois dele falar isso, ele faz mais. Agora fuja da igreja, fuja de Deus, que você não é mais digno. Você está lendo a Bíblia? Essa mão sua, você está pegando a Bíblia, você está levantando a mão, você está dobrando os seus joelhos. Fuja disso. Você não é digno disso. Você não pode mais fazer isso. Aquele que lá atrás te incentivou, agora te culpa. Joga condenação na sua mente, setas inflamadas, irmãos, é isso que ele faz. Você errou, agora se afasta de Deus.
Na igreja lá, ninguém faz o que você fez. Na igreja lá, aí, ó, você está na igreja, as pessoas estão olhando para você com os olhos, já sabem o que você fez. Como você tem coragem de entrar naquela igreja, irmãos, e vai jogando seta. E vai jogando seta, irmãos, até o desviar. Não voltar mais na igreja. Irmãos, é isso que ele faz, irmãos, ele é sujo, que Deus nos guarde. Que Deus nos revista da armadura dele, irmãos. Que Deus nos livre. O diabo não pode mais condenar o povo de Deus. Quem tentará acusação contra o povo de Deus é Deus quem o justifica. Fomos justificados pelo sangue de Jesus derramado naquela cruz. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso, se você errar o alvo, se volte para Deus. Se você errar o alvo, dobre os seus joelhos e peça perdão, porque Ele é misericordioso. Irmãos, porque a maior necessidade de um pecador arrependido é o versículo 10. Vai lá comigo e diz: cria em mim um coração puro, Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Mudança de coração. Ter um coração transformado. O problema, irmãos, é o nosso coração. Ele é o nosso maior problema. Davi, irmãos, está dizendo aqui, ou seja, em outras palavras, eu não posso corrigir a mim mesmo. Eu não posso libertar a mim mesmo. Eu não posso comigo mesmo. Eu preciso de um coração limpo. Eu preciso. Davi não pode, irmãos, mas Deus tem para nós. Davi não pode, mas Deus pode nos transformar. Deus é capaz de criar em nós um coração puro, um coração limpo, um coração disposto a obedecer. Deus é capaz, irmãos. Independente de como foi a sua semana, independente do que você fez, o Senhor é capaz de restaurar completamente a sua vida hoje. Um coração limpo, um coração novo hoje. O versículo 8, irmãos. Olha o resultado disso. De confessar pecado, de se entregar ao Senhor. Versículo 8 diz: faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. E o versículo 12 diz: devolve-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Irmãos, crente não deveria pecar, mas peca. Crente não deveria errar. Crente não deveria cair, mas cai. E quando o crente, irmãos, cai ou erra, ele é tomado por um sentimento esmagador. Quando ele cai, na mesma hora, ele já é disciplinado pelo Espírito Santo de Deus. Sim ou não, irmãos? Sentimento de tristeza ou um peso que às vezes você não sabe o que é direito, mas é o peso de um pecado não confessado, de não ser sincero para Deus ou diante de Deus, embora ele saiba de tudo, ele ouvido da nossa boca. Enquanto o crente, irmãos, não age dessa forma, ele não dorme direito, ele não come direito. Enquanto o crente que é habitado pelo Espírito Santo não confessa o seu pecado, irmãos, ele não tem paz verdadeira, fica angustiado. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não te deixa em paz, e glória a Deus por isso. Irmãos, a pior coisa que pode acontecer com uma pessoa é Deus, em outras palavras, lavar as mãos e deixar a gente andar segurando as suas próprias concupiscências. Mas se você sente, irmão, uma tristeza, se você sente, irmãos, uma angústia, graças a Deus, porque tem vida aí. Você está vivo porque o Espírito Santo habita em você. Deus não desistiu de você, você é habitado pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, o pecado, irmãos, ele rouba temporariamente a alegria, mas Deus é capaz de devolvê-la ao nosso coração se arrependermos de fato. Provérbios 28, versículo 13 diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas, em contrapartida, quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Irmãos, não tem outro lugar que sua culpa é tirada. Não tem outro ambiente que você é lavado. Não existe outro ambiente que você seja completamente restaurado. O pior assassino, Davi, adúltero e assassino, irmãos, matou um homem
Depois de ter deitado com a mulher desse homem, matou o homem, irmãos. Arrumou uma desculpa, irmãos. Esse mesmo homem foi restaurado e Deus devolveu a ele a alegria da salvação. Deus tem para mim e para você a alegria da salvação. Deus tem para mim e para você um coração puro, um coração disposto a obedecê-lo. Deus tem perdão, Deus tem restauração, irmão, Deus tem para nós. Teve para Davi, tem para os seus filhos que estão aqui nessa manhã. E o versículo 13, 14 e 15, aí eu termino. Ele diz, depois de ser restaurado, depois de ser perdoado, ele diz, então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Percebe, irmãos? Pecador arrependido, agora usado por Deus, para que outras pessoas se voltem para Ele. Irmãos, onde que acontece isso na vida? Eu não conheço outro lugar, irmãos. Deus usar, irmão, por isso que a salvação é pela graça, mediante a fé, isso não vem de nós, é dom de Deus. Ninguém que é bom o suficiente, que tem méritos diante de Deus, nosso mérito está na pessoa de Cristo. É pelo mérito dele que nós estamos aqui. Esse homem, irmãos, que tinha acabado de transgredir de forma tão vil, ele diz, então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Versículo 14, livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua clamará a tua justiça, ó Senhor. Dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o seu louvor. Ah, irmãos, é isso que Deus tem para nós. É isso que Deus quer de nós. É isso que Deus faz. Aquele crente caído, aquele crente prostrado, aquele crente definhando, Deus o levanta, Deus o restaura, Deus devolve a ele a alegria da salvação e ele continua proclamando que Deus é misericordioso, que Deus é bondoso, que Deus é perdoador, irmãos. Essa é a vida do crente. E Ele quer restaurar vidas aqui nessa manhã, assim eu creio. Será que você pode ficar de pé no seu lugar? Será que você pode fazer como Davi nessa manhã? E se entregar ao Senhor? Nós, desde o início do curso, estamos falando aqui sobre entrega, sobre sacrifício vazio, que é uma religiosidade somente. Desde quando iniciamos o curso, estamos falando aqui que Deus quer o nosso coração. Irmão, Deus nos conhece, Ele quer nos restaurar por completo, Ele só pede de nós um saldo suficiente na conta bancária, sim ou não? Ele só pede de nós um currículo vasto, sim ou não? Ele pede para nós um coração quebrantado e contrito, Ele não desprezarás. E isso todos nós podemos ter. Senhor, nós estamos aqui nessa manhã. Estamos aqui diante do Senhor, agradecendo ao Senhor, pelo aquilo que o Senhor pode fazer em nós e através de nós. O Senhor quem restaura, é o Senhor quem resgata, é o Senhor quem transforma, é o Senhor quem encoraja, é só o Senhor quem perdoa e nos salva. E nós estamos aqui nessa manhã mais uma vez, clamando pela Tua misericórdia e pela Tua graça sobre nossas vidas. Queremos experimentar mais do Senhor, Jesus, e por isso nós estamos aqui diante do Senhor, declarando que nada temos na nossa vida maior do que o Senhor, declarando que o Senhor é nosso maior tesouro, é do Senhor que a nossa alma anseia e tem sede, é do Senhor que vem vida e abundância. Nós estamos aqui, Senhor, iniciando a nossa semana, querendo mais do Senhor, querendo iniciar a nossa semana, Senhor, inundados pela Tua graça, sendo cheios do Teu Espírito, com uma comunhão intensa com o Senhor, o Deus da nossa salvação, Senhor. O Senhor nos dá aquilo que o mundo não pode nos dar. O Senhor nos faz experimentar aquilo que o mundo não pode fazer. Alegria e contentamento verdadeiro, satisfação, encontramos no Senhor, e o acesso está livre, o acesso está livre. Aleluia! Ah, Deus, continua, Deus, nos enchendo do Senhor, nos faça continuar experimentando do Senhor. Essa é a nossa oração nessa manhã, em nome de